Seção 5. Além da percepção. Eu tenho dito que as capacidades que possuis são apenas sombras da tua força real, e que a percepção, que é inerentemente julgadora, só foi introduzida após a separação. Ninguém tem estado seguro de coisa alguma desde então. Eu também fiz com que ficasse claro que a ressurreição foi o meio para o retorno ao conhecimento, realizado pela união da minha vontade com a do Pai. Podemos agora estabelecer uma distinção que esclarecerá algumas das nossas declarações subsequentes. Desde a separação, as palavras criar e fazer passaram a ser confusas. Quando fazes alguma coisa, fazes a partir de um senso específico de falta ou necessidade. Qualquer coisa feita para um propósito específico não tem nenhuma generalizabilidade verdadeira. Quando fazes alguma coisa para preencher uma falta percebida, estás implicando tacitamente que acreditas na separação. O ego inventou muitos sistemas de pensamento engenhosos com esse propósito. Nenhum deles é criativo. A inventividade é um esforço desperdiçado, mesmo na sua forma mais engenhosa. A natureza altamente específica da invenção não é digna da criatividade abstrata das criações de Deus. Conhecer, como já observamos, não conduz ao fazer. A confusão entre a tua criação real e o que tens feito de ti mesmo é tão profunda que passou a ser literalmente impossível para ti conhecer qualquer coisa. O conhecimento é sempre estável, e é bastante evidente que tu não és. No entanto, és perfeitamente estável tal como Deus te criou. Nesse sentido, quando teu comportamento é instável, estás discordando da ideia de Deus com respeito à tua criação. Tu podes fazer isso se assim escolheres, mas dificilmente quererias fazê-lo se estivesses em tua mente certa. A questão fundamental que te perguntas continuamente não pode, de jeito nenhum, ser dirigida a ti mesmo de forma adequada. Continuas perguntando o que és. Isso implica que a resposta não só é uma resposta que conheces, mas também que depende de ti supri-la. Entretanto, não podes perceber a ti mesmo corretamente. Não tens nenhuma imagem para ser percebida. A palavra imagem está sempre relacionada com a percepção, e não é uma parte do conhecimento. Imagens são simbólicas e representam alguma outra coisa. A ideia de mudar a tua imagem reconhece o poder da percepção, mas implica também em que não há nada estável para conhecer. Conhecer não está aberto à interpretação. Podes tentar interpretar o significado, mas isso é sempre passível de erro, porque refere-se à percepção do significado. Tais incongruências são o resultado de tentativas de considerares a ti mesmo como separado, e não separado ao mesmo tempo. É impossível fazer uma confusão tão fundamental sem aumentar ainda mais a tua confusão geral. Tua mente pode ter passado a ser muito engenhosa, mas como sempre acontece quando método e conteúdo estão separados, ela é usada em uma tentativa fútil de escapar de um impasse inescapável. A engenhosidade é totalmente divorciada do conhecimento, porque o conhecimento não requer engenhosidade. O pensamento engenhoso não é a verdade que te libertará, mas tu estás livre da necessidade de te engajares nele quando estás disposto a abandoná-lo. A oração é um modo de pedir alguma coisa, é o veículo dos milagres. Mas a única oração significativa é a que pede o perdão, porque aqueles que foram perdoados têm tudo. Uma vez que o perdão tenha sido aceito, a oração, no seu sentido usual, vem a ser completamente sem significado. A oração pelo perdão não é nada mais do que um pedido para que possa ser capaz de reconhecer o que já possuis. Ao elegeres a percepção no lugar do conhecimento, tu te colocaste em uma posição na qual só poderias parecer-te com o teu Pai, percebendo milagrosamente. Tu perdeste o conhecimento de que tu, em ti mesmo, és um milagre de Deus.
A criação é a tua fonte e a tua única função real. A declaração Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança necessita de reinterpretação. Imagem pode ser compreendida como pensamento e semelhança como de qualidade semelhante. Deus efetivamente criou o espírito em seu próprio pensamento e de uma qualidade semelhante à sua própria. Não há nada mais. A percepção, por outro lado, é impossível sem uma crença em mais e menos. Em todos os níveis envolve seletividade. A percepção é um processo contínuo de aceitar e rejeitar, organizar e reorganizar, deslocar e mudar. A avaliação é uma parte essencial da percepção, porque os julgamentos são necessários para a seleção. O que acontece com as percepções se não existem julgamentos, nem nada além da perfeita igualdade? A percepção vem a ser impossível. A verdade só pode ser conhecida. Toda a verdade é igualmente verdadeira, e conhecer qualquer uma das suas partes é conhecer toda a verdade. Só a percepção envolve uma consciência parcial. O conhecimento transcende as leis que governam a percepção, porque um conhecimento parcial é impossível. É totalmente uno e não tem partes separadas. Tu, que realmente és um com ele, não precisas senão conhecer a ti mesmo e o teu conhecimento está completo. Conhecer o milagre de Deus é conhecê-lo. O perdão é a cura da percepção da separação. A percepção correta do teu irmão é necessária porque as mentes escolheram ver a si mesmas como separadas. O Espírito conhece a Deus de forma completa. Esse é o seu poder milagroso. O fato de que cada um tenha esse poder de forma completa é uma condição inteiramente alheia ao pensamento do mundo. O mundo acredita que se alguém tem tudo, não sobra nada. Mas os milagres de Deus são tão totais quanto os seus pensamentos, porque são os seus pensamentos. Enquanto durar a percepção, há lugar para a oração. Uma vez que a percepção se baseia na falta, aqueles que percebem não aceitaram totalmente a expiação, nem se entregaram à verdade. A percepção baseia-se em um estado separado, de modo que qualquer pessoa que percebe, seja o que for, necessita de cura. A comunhão, não a oração, é o estado natural daqueles que conhecem. Deus e o seu milagre são inseparáveis. Como são belos, de fato, os pensamentos de Deus que vivem à sua luz. O teu valor está além da percepção, porque está além da dúvida. Não percebas a ti mesmo sob luzes diferentes. Conhece a ti mesmo na luz una, onde o milagre que tu és está perfeitamente claro.